Senhor presidente, senhor relator, digna testemunha, senhoras e senhores senadores, o tema da tarde de hoje, tarde e noite, foi indiscutivelmente a perícia apresentada pelos técnicos do Senado. A perícia tinha o objetivo, a partir do requerimento da defesa, de responder a dois quesitos básicos, sobre as pedaladas e sobre os decretos. E eu acabei de dizer que esta perícia, que seria um instrumento para a defesa, se transforma numa ferramenta importante para a acusação. Em primeiro lugar, porque nas duas respostas, a perícia responde positivamente pela existência dos delitos. No que diz respeito aos decretos de suplementação orçamentária, não apenas reconhece a autoria da presidente Dilma Rousseff, como diz de forma textual, e passo à leitura, do item 3 das conclusões da perícia, como esses decretos não se subsumem a condições expressas no caput do artigo 4º, sua abertura demandaria a autorização legislativa. Sua abertura demandaria autorização legislativa prévia nos termos do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. No item 4, subsequente, no momento da edição dos decretos, a meta vigente era aquela originalmente constante da LDO. Contudo, a meta considerada à época, inclusive para fins de definição e operacionalização dos limites de empenho e movimentação financeira, foi a constante do PLN número 5, que foi convertido em lei em 3 de dezembro de 2015. Fato confirmado não apenas pela perícia, mas também pelo doutor Marcos Oliveira Ferreira, que na última sexta-feira, em resposta à pergunta e à indagação que fiz, deixou claro este crime. Portanto, são duas acusações. Uma, a perícia solicitada pela defesa está confirmando a denúncia com materialidade e autoria. No segundo item, confirma a materialidade, atesta que todos esses empréstimos foram ilegais em desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e que se caracteriza, sim, como uma fraude por se tratar de um empréstimo disfarçado. Não impõe à presidente Dilma a autoria ao dizer no item 12 que, pela análise dos dados, dos documentos e informações relativas ao Plano Safra, não foi identificado ato comissivo de Sua Excelência, a Presidente da República. E você vai lá para o Aurélio e diz ato comissivo, que é resultado de uma ação. Só que o crime é praticado por ação ou, às vezes, por omissão. E a defesa, para concluir, senhor presidente, acaba de afirmar: omissivo não pode ser, porque não haveria ato atribuído a ela. Assim, há uma atribuição imposta pela Constituição Federal, e eu me socorro mais uma vez ao artigo 84, inciso 2º da nossa Constituição, que diz de forma peremptória, de maneira definitiva, compete privativamente ao presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Portanto, se toda essa bandalheira, se essa enorme fraude aconteceu, se não por ato comissivo, ou seja, por uma ação direta da presidente, ocorreu por sua omissão clara, porque não vai entrar na cabeça de ninguém que um rombo de 65 bilhões de reais passou do desconhecimento da Presidente da República em atentado ao artigo 84 da Constituição. Pergunta à doutora Maria Fernanda. Primeiro tempo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria participou de reuniões com a presença da presidente Dilma Rousseff, ou mesmo do ministro-chefe do MDA, onde os valores do Plano Safra foram definidos, e em que proporção esses valores cresceram ano após ano? Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigada. As reuniões que acontecem no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, elas se dão entre as equipes técnicas do MDA,
do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, nós tivemos várias reuniões e essas reuniões passam a acontecer em média 3, 4 meses antes do lançamento do Plano Safra, exatamente para possibilitar que você tenha o melhor desenho para que os agricultores familiares, todo o público-alvo do MDA pudesse acessar as políticas públicas. É importante lembrar que o lançamento do Plano Safra, ele não se restringe apenas à questão do crédito, mas estão previstas diversas ações e diversas políticas, né, para as mulheres, para os jovens, para os povos e comunidades tradicionais. Então, nessas reuniões, o que é que as equipes técnicas fazem? Nessas reuniões, as equipes técnicas, elas definem as linhas de financiamento e, principalmente, quais os segmentos que serão estimulados. No caso, por exemplo, do lançamento do Plano Safra, né, que a presidenta Dilma lançou esse ano, foi definido que nós iríamos estimular a produção de alimentos saudáveis, principalmente a produção dos alimentos, não é, que vem à mesa dos trabalhadores. A agricultura familiar, ela é responsável pela produção de 70%, não é, de todo o alimento que chega à mesa do cidadão. Então, a discussão ela se dá em relação às principais linhas de financiamento e quais são os setores que serão estimulados. E no caso da Secretaria Executiva, especificamente com os secretários executivos desses ministérios e com os diretores e a equipe técnica. Senador Cássio Cunha Lima, 2 minutos. Apenas para que fique claro, as equipes técnicas se reúnem, tomam suas decisões, a Presidente da República participa do lançamento desses programas sem nenhum conhecimento prévio do que as equipes técnicas decidiram. Ou seja, a Presidente vai a uma solenidade sem nenhum conhecimento que tenha sido levado para a sua deliberação, para a sua autorização. Ela simplesmente assina embaixo, mesmo que não tenha assinatura formal, ao participar do lançamento, sem nenhum questionamento, sem nenhuma discussão, sem nenhuma... Ela simplesmente se transforma numa... Desculpa a expressão, não quero ser ofensivo nem aos mestres de cerimônia, muito menos a Presidente da República. Mas ela, então, abdica do cargo de Presidente da República e passa a ser uma mestre de cerimônia para apenas anunciar e lançar como um programa de marketing definições que são feitas exclusivamente pelos técnicos. E na condição de Presidente da República, ela não tem conhecimento de absolutamente nada. Chega o pacote pronto, com as indicações técnicas, ela se converte no papel de mestre de cerimônia e anuncia ao Brasil inteiro um programa do qual, na condição de Presidente da República, ela não teve participação nenhuma. É assim que funciona? 2 minutos, a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha. É muito importante o papel da presidenta no lançamento do Plano Safra. É importante dizer que de 2003 até 2016, o volume de recursos do Plano Safra da agricultura familiar saiu de 2,3 bilhões de reais para 30 bilhões de reais. Então, o papel da presidenta é o papel de dar publicidade às diversas ações que são apresentadas. No que se refere aos anúncios, os anúncios são feitos pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, o ministro Patrus Ananias. E isso tudo é com base nas políticas que são as políticas que estão previamente colocadas. Então, eu entendo que é muito importante o ato de lançamento. O ato de lançamento, ele reúne não só o nosso público-alvo, os agricultores, mas reúne também o setor empresarial, que no fomento, por exemplo, a toda a indústria de máquinas e equipamentos. Então, é muito importante nessa etapa que a gente tenha essa publicidade. As políticas já estão definidas, as linhas de financiamento, elas são tratadas no nível técnico, é um debate bastante intenso, né? São inúmeras reuniões que acontecem até que você tenha, né, um programa que vá fomentar exatamente, né, o setor rural, que é tão importante, né, para a nação, para a produção de alimentos, como é a da agricultura familiar. Chegar na sala. Não. Deixa eu subir. Eu não vou agora mesmo. Senador Cássio, 1 minuto. Ou seja, a doutora Maria Fernanda Coelho, que tem o meu respeito, orgulho da vizinhança com o Estado de Pernambuco, mas de forma muito clara disse que o papel da presidente Dilma se reserva ao de mestre de cerimônia. Ela apenas anuncia o programa que é feito sem que ela dela participe, cumpre apenas o papel de chefe do cerimonial, de alto gabarito, com a faixa presidencial,
como mestre de cerimônia para anunciar um programa. Se esta a realidade dos fatos, eu acredito, claro, no testemunho de Vossa Senhoria, a presidente descumpre o artigo 84 da Constituição, que lhe confere, em caráter privativo, a administração superior deste país. Com o auxílio dos ministros, mas sem que ela possa abdicar da administração superior do país por um comando da Constituição, por uma determinação da Constituição. Não é uma vontade do presidente, é uma determinação que a Constituição faz, que o presidente exerça privativamente a gestão superior do país. E, portanto, no momento em que a presidente abdica de suas competências constitucionais e se transforma numa mera mestre de cerimônias ao anunciar o programa do qual ela não sabe nada, não conhece nada, não ouviu falar, não sabe o que dizer, é claro que, mais uma vez, está aqui caracterizado o ato omissivo, em descumprimento ao artigo 84, inciso 2 da nossa Constituição. Senhor presidente, senhor relator, digna testemunha, senhoras e senhores senadores, o tema da tarde de hoje, tarde e noite, foi indiscutivelmente a perícia apresentada pelos técnicos do Senado. A perícia tinha o objetivo, a partir do requerimento da defesa, de responder a 2 quesitos básicos, sobre as pedaladas e sobre os decretos. E eu acabei de dizer que esta perícia, que seria um instrumento para a defesa, se transforma numa ferramenta importante para a acusação. Em primeiro lugar, porque nas 2 respostas, a perícia responde positivamente pela existência dos delitos. No que diz respeito aos decretos de suplementação orçamentária, não apenas reconhece a autoria da presidente Dilma Rousseff, como diz de forma textual, e passo à leitura, do item 3 das conclusões da perícia, como esses decretos não se subsumem a condições expressas no caput do artigo 4º, sua abertura demandaria a autorização legislativa. Sua abertura demandaria autorização legislativa prévia nos termos do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. No item 4, subsequente, no momento da edição dos decretos, a meta vigente era aquela originalmente constante da LDO. Contudo, a meta considerada à época, inclusive para fins de definição e operacionalização dos limites de empenho e movimentação financeira, foi a constante do PLN número 5, que foi convertido em lei em 3 de dezembro de 2015. Fato confirmado não apenas pela perícia, mas também pelo doutor Marcos Oliveira Ferreira, que na última sexta-feira, em resposta à pergunta e à indagação que fiz, deixou claro este crime. Portanto, são 2 acusações. Uma, a perícia solicitada pela defesa está confirmando a denúncia com materialidade e autoria. No segundo item, confirma a materialidade, atesta que todos esses empréstimos foram ilegais em desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e que se caracteriza, sim, como uma fraude por se tratar de um empréstimo disfarçado. Não impõe à presidente Dilma a autoria ao dizer no item 12 que, pela análise dos dados, dos documentos e informações relativas ao Plano Safra, não foi identificado ato comissivo de Sua Excelência, a Presidente da República. E você vai lá para o Aurélio e diz ato comissivo, que é resultado de uma ação. Só que o crime é praticado por ação ou, às vezes, por omissão. E a defesa, para concluir, senhor presidente, acaba de afirmar: omissivo não pode ser, porque não haveria ato atribuído a ela. Assim, há uma atribuição imposta pela Constituição Federal, e eu me socorro mais uma vez ao artigo 84, inciso 2º da nossa Constituição, que diz de forma peremptória, de maneira definitiva,
compete privativamente. Políticas públicas. É importante lembrar que o lançamento do Plano Safra, ele não se restringe apenas à questão do crédito, mas estão previstas diversas ações e diversas políticas, né, para as mulheres, para os jovens, para os povos e comunidades tradicionais. Então, nessas reuniões, o que é que as equipes técnicas fazem? Nessas reuniões, as equipes técnicas, elas definem as linhas de financiamento e, principalmente, quais os segmentos que serão estimulados. No caso, por exemplo, do lançamento do Plano Safra, né, que a presidenta Dilma lançou esse ano, foi definido que nós iríamos estimular a produção de alimentos saudáveis, principalmente a produção dos alimentos, não é, que vem à mesa dos trabalhadores. A agricultura familiar, ela é responsável pela produção de 70%, não é, de todo o alimento que chega à mesa do cidadão. Então, a discussão ela se dá em relação às principais linhas de financiamento e quais são os setores que serão estimulados. E no caso da Secretaria Executiva, especificamente com os secretários executivos desses ministérios e com os diretores e a equipe técnica. Senador Cássio Cunha Lima, 2 minutos. Apenas para que fique claro, as equipes técnicas se reúnem, tomam suas decisões, a presidente da República participa do lançamento desses programas sem nenhum conhecimento prévio do que as equipes técnicas decidiram. Ou seja, a presidente vai a uma solenidade sem nenhum conhecimento que tenha sido levado para a sua deliberação, para a sua autorização. Ela simplesmente assina embaixo, mesmo que não tenha assinatura formal, ao participar do lançamento, ao presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Portanto, se toda essa bandalheira, se essa enorme fraude aconteceu, se não por ato comissivo, ou seja, por uma ação direta da presidente, ocorreu por sua omissão clara, porque não vai entrar na cabeça de ninguém que um rombo de 65 bilhões de reais passou do desconhecimento da presidente da República em atentado ao artigo 84 da Constituição. Pergunta à doutora Maria Fernanda. O tempo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria participou de reuniões com a presença da presidente Dilma Rousseff, ou mesmo do ministro-chefe do MDA, onde os valores do Plano Safra foram definidos e em que proporção esses valores cresceram ano após ano? Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigada. As reuniões que acontecem no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, elas se dão entre as equipes técnicas do MDA, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, nós tivemos várias reuniões e essas reuniões passam a acontecer em média 3, 4 meses antes do lançamento do Plano Safra, exatamente para possibilitar que você tenha o melhor desenho para que os agricultores familiares, todo o público-alvo do MDA pudesse acessar. Sem nenhum questionamento, sem nenhuma discussão, sem nenhuma... Ela simplesmente se transforma numa... Desculpa a expressão, não quero ser ofensivo nem aos mestres de cerimônia, muito menos a presidente da República, mas ela então abdica do cargo de presidente da República e passa a ser uma mestre de cerimônia para apenas anunciar e lançar como um programa de marketing definições que são feitas exclusivamente pelos técnicos. E na condição de presidente da República, ela não tem conhecimento de absolutamente nada. Chega o pacote pronto com as indicações técnicas, ela se converte no papel de mestre de cerimônia e anuncia ao Brasil inteiro um programa do qual, na condição de presidente da República, ela não teve participação nenhuma. É assim que funciona? 2 minutos, a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha. É muito importante o papel da presidenta no lançamento do Plano Safra. É importante dizer que de 2003 até 2016, o volume de recursos do Plano Safra da agricultura familiar saiu de 2,3 bilhões de reais para 30 bilhões de reais. Então, o papel da presidenta é o papel de dar publicidade às diversas ações que são apresentadas. No que se refere aos anúncios, os anúncios são feitos pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, o ministro Patrus Ananias. E isso tudo é com base
nas políticas, que são as políticas que estão previamente colocadas. Então, eu entendo que é muito importante o ato de lançamento. O ato de lançamento, ele reúne não só o nosso público-alvo, os agricultores, mas reúne também o setor empresarial, que no fomento, por exemplo, a toda a indústria de máquinas e equipamentos. Então, é muito importante nessa etapa que a gente tenha essa publicidade.